franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Estamos chegando. Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, olá, família! Paz e bem! Está começando a partir de agora o nosso programa Chama Franciscana! De viver uma vocação. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão, a casa é sua, é o Chama Franciscana que está entrando no ar. Você aqui só estava faltando você. Bem-vindo, meu irmão, a casa. E agora você pode mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Qual é, Wendel? É o 16 999719074. E você também pode ouvir o nosso programa todas as sextas e sábados pelo nosso site. Qual é, Luiz Miguel? É o www.radiofranciscanos.com.br. E por onde mais, Wendel, nós podemos ouvir o programa Chama Franciscana? Pelo canal Rádio Franciscanos no YouTube. Bem-vindo, meu irmão, a casa do Senhor. Alegria, 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 alegria. Estamos de volta com o nosso programa Chama Franciscana. Mais uma edição do Chama Franciscana entrando no ar, contando aí com os três mosqueteiros franciscanos, o Luiz Miguel, decano da turma, o garimpeiro musical Marcelo Alves e eu que vos falo, o Wendel Blois. É isso aí, mais uma vez estamos aqui para trazer para todos vocês um pouquinho da nossa formação franciscana, como a gente diz aqui toda vez no nosso programa, né, Marcelo? É isso mesmo, Luiz Miguel. E hoje nós trazemos... Qual tema? Qual será? Vamos fazer Qual é o tema? o jogo das três De pistas novo? com o Wendel, de novo? Sendo que é ele que traz pra gente, né? Exatamente. E hoje o tema é Providência. Providência. Então hoje, mais uma vez, nós vamos abrir o dicionário, correr as páginas do dicionário franciscano, aqui do Chama Franciscana, e vamos falar sobre a providência divina, a providência ao modo que foi vivido por São Francisco e Santa Clara de Assis. Falando de providência, providenciamos então a nossa primeira música do nosso programa, né? Isso. A primeira música, ou melhor, as primeiras, não é verdade? Abrindo os trabalhos de mais essa edição do Chama Franciscana, abrindo também não só o livro do dicionário, mas o livro das nossas tradições, a primeira música do programa Chama Franciscana é dele, sempre ele, Padre Zezinho. E se o tema de hoje falar sobre a providência, é inspirado num trecho do Evangelho, o Evangelho de Mateus, que fala, né, que Jesus fala aos seus discípulos: olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. E são duas músicas do Padre Zezinho que nós vamos ouvir, muito parecidas na letra, porque são inspiradas nesse trecho do Evangelho de São Mateus.
e que venha calhar com o nosso bate-papo, com a nossa reflexão das fontes franciscanas de logo mais. Quais são as músicas que nós vamos ouvir, Marcelo? A primeira é Olhai os Lírios do Campo. E na sequência, Lírios e Pardais. você ouve Olhai os Lírios do Campo, na sequência Lírios e Pardais. Muita atenção, daqui a pouco Chama Franciscana está de volta, daqui a pouco A gente volta! Olhai os lírios do campo, vivei na simplicidade, não fazem roupas vistosas para competir, porém o Pai o sabe vestir. Olhai as aves do céu, o Pai de nenhuma se esquece, sabem cantar sem lastimar, sabem se alegrar, e o mesmo Pai a sabe alimentar. Mas vosso irmão padece fome, vosso irmão não tem mais nome, porque alguém que diz ser homem tem demais, ele tem fome. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, e não vos preocupeis, buscai o reino de Deus. Chama Franciscana. Olhem os lírios do campo, vejam como eles se vestem. Nem Salomão, que era rei, nem Salomão se vestia tão bem. Olhem as aves que cantam, ouçam a sua mensagem. Nenhum maior dos cantores canta tão puro e nem canta tão bem. Se nosso Deus veste o lírio e alimenta o cantor pra não perder a voz, muito mais vai fazer por seus filhos. Nosso Deus não se esquece de nós. Nosso Deus não se esquece de nós. Olhem as aves que cantam,
Se nosso Deus veste o lírio e alimenta o cantor pra não perder a voz, muito mais vai fazer por seus filhos. Nosso Deus não se esquece de nós. Nosso Deus não se esquece de nós. Olhem os lírios do campo, Olhem as aves do céu, olhem os lírios do campo. creiam na graça de Deus. Chama franciscana. Água pura se bebe da fonte. Agora no programa Chama Franciscana, a reflexão das fontes franciscanas. E a nossa reflexão das fontes franciscanas de hoje é mais uma vez retirada da Vida Segunda de São Francisco de Assis, seu capítulo 16, parágrafo 23, e tem como título Da Previsão das Coisas Futuras e como confiou a ordem à Igreja Romana, e de uma visão de São Francisco. Progredindo o Santo Pai continuamente em merecimentos e em virtude, e tendo os seus filhos aumentado muito em número e em graça, pois estendiam até os confins do mundo seus ramos carregados de frutos maravilhosos, começou a pensar com mais frequência e solicitude no que teria de fazer para conservar e fazer crescer aquela plantação nova, coligada com o vínculo da união. Percebia então que muitos se enfureciam como lobos contra seu pequeno rebanho, e, inveterados nos dias maus, buscavam pretexto para prejudicá-los, só porque eram uma novidade. Previa que mesmo entre seus filhos poderiam suceder coisas contrárias à santa paz e à unidade, e temia que, como acontece muitas vezes entre os escolhidos, pudessem aparecer alguns rebeldes, inflamados pelo sentido de sua carne, dispostos pelo Espírito a contendas e inclinados aos escândalos. Como o homem de Deus estava frequentemente com essas preocupações e outras semelhantes, numa noite teve esta visão enquanto dormia. Viu uma galinha, pequena e preta, parecida até com uma pomba caseira, que tinha penas nas pernas e até nos pés. Havia inúmeros pintinhos que rodeavam a galinha, insistentemente, sem poder juntar-se sob suas asas. Quando se levantou do sono e recordou tudo, o homem de Deus, Francisco, fez ele mesmo intérprete de sua visão. Esta galinha sou eu, moreno e baixinho. Devo procurar ter a simplicidade da pomba pela inocência de vida, que é rara nesse mundo, e assim poder voar mais facilmente para o céu. Os pintinhos são os frades, que se multiplicaram em número e graça, aos quais não basta a virtude de Francisco para defender da perturbação dos homens e da contradição das más línguas. Por isso, irei recomendá-los à Santa Igreja Romana, cuja vara poderosa castigará os malvados,
fazendo com que os filhos de Deus possam gozar em toda parte de plena liberdade para aumento da salvação eterna. Nisso, os filhos reconhecerão os doces benefícios da mãe e abraçarão sempre seus veneráveis vestígios com especial devoção. Sob sua proteção, não haverá de ocorrer o mal na ordem, nem passará impune o filho de Belial pela vinha do Senhor. Ela mesma, que é santa, imitará a glória de nossa pobreza, e não permitirá que os elogios da humildade sejam ofuscados pelas nuvens da soberba. Conservará ilesos entre nós os vínculos da caridade e da paz, golpeando os dissidentes com rigorosíssima censura. Diante dela, florescerá continuamente a sagrada observância da pureza evangélica, e não permitirá que se perca o bom perfume de nossa vida por uma hora sequer. Essa foi toda a intenção do Santo de Deus ao confiar-se à Igreja. Aí estão os argumentos santíssimos acerca da necessária previdência do homem de Deus para os tempos vindouros. Em louvor de Cristo. Amém. Providência. Este é o tema do nosso bate-papo, da nossa mesa redonda e do nosso tete-a-tete franciscano aqui no programa mais franciscano do seu rádio, chama Franciscana. O tema da providência. Sempre quando nós começamos aí o nosso bate-papo, o que nós fazemos, Luiz? Ixi, agora você me pegou, hein? Nossa. Rapaz, peraí. Bicho, fugiu da mente. Tempo! Agora eu vou perder ponto, não sei, viu? Sempre que nós começamos a nossa reflexão sobre uma palavra, nós tentamos falar que é a palavra, a princípio. Sim, a princípio. Isso, exatamente. Tá. E eu penso que antes de falar o que é providência, é necessário falar sobre uma outra palavra semelhante à providência e que aparece no fim dessa leitura de Tomás de Celano que nós acabamos de ouvir, que é previdência. Providência e previdência são palavras parecidas, muito próximas no seu radical, que é videre, não é que é a capacidade de ver. Está no latim. Isso, mas tem, aqui a gente sempre gasta latim, grego, né? Então vem de um mesmo radical, mas que tem um significado um pouco diferente cada uma. Então previdência, previdência é a capacidade de se organizar por antecipação a algo que vai acontecer lá no futuro. Seja esse futuro mais breve ou mais distante. Por exemplo, nós todos, né? Entendendo que a nossa força para o trabalho se esvai ao longo dos anos, nós contribuímos com um plano de previdência. Seja previdência pública, seja previdência privada. Só fazendo uma parte aqui, muitos disse, né, que com uma tal reforma da Previdência, muitos de nós não nos aposentaremos. O Luiz, que já está em vias da aposentadoria, com certeza. Não é? Ô, louco, hein, Luiz? Ele previu, ele se organizou e contribuiu com a Previdência ao longo daí de quase 40 anos de contribuição de árduos trabalhos. Ou seja, previdência é quando nós olhamos adiante e concluímos que alguma atitude deve ser tomada. Então isso é previdência. É ver antes. Previdência. O que vem antes. Previdência. Prevenir. Isso. E o que é providência? Providência, no sentido franciscano dessa reflexão e até no sentido evangélico, vai além daquilo que conseguimos humanamente prever. Providência é um ato divino, porque quem vê e age não somos nós, mas quem vê e age é Deus, no seu próprio jeito de agir e no seu próprio tempo.
no seu próprio momento. Aí eu passo a bola adiante para os nossos jogadores, nossos parceiros de time, né? É o time do Chama Franciscana que está no ar. Justamente. Então eu passo adiante e depois Muito retorno bem. para dar prosseguimento aí à nossa reflexão. Deixa a bola, passei já, ó, também. Passa a bola? Bem, o Wendel, como o Wendel colocou, né, muito bem colocado, né? É bom a gente tá nos preparando assim para apresentar o programa e a gente aprende muito antes e durante o programa também. Né? Não só vocês que nos ouvem, mas nós também aqui, como nós já dissemos várias e várias vezes. Mas a providência divina, né, se a gente for colocar, como o Wendel falou, essa providência que vem de Deus, é não nos preocuparmos demasiadamente, né, sobre o que vai acontecer. Muitas vezes nós realizamos algum projeto, alguma coisa, vamos colocar no sentido nosso aqui de fraternidade. Muitas vezes nos preocupamos tanto com as coisas que deixamos de realizar as coisas de uma maneira tranquila, nos afobamos e não deixamos que Deus haja através da ação do Espírito Santo para que esse projeto se realize, né? E isso é algo que nós franciscanos temos que pensar e refletir, principalmente. E também você, meu irmão e minha irmã cristã, também, né? Porque nós somos franciscanos, primeiramente nós somos cristãos. E temos que confiar nessa providência, porque Deus sabe sempre o que é melhor. E Ele sabe agir sempre na hora certa na nossa vida. Não é, Luiz? Pois é, Marcelo, e também pensando um pouco sobre isso, né, providência, né, a gente vê muito falar de providência divina, essas coisas assim, né, e essa questão que você vinha falando mesmo, da gente deixar Deus agir em nossa vida, deixar que Ele faça por nós, né. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, lá do serviço, ela perguntou pra mim, mas você reza no meio da semana? Eu falei, rezo, né, porque ultimamente eu não tô pedindo mais nas minhas orações, só tô agradecendo, porque eu tô recebendo muitas graças, né, graças a Deus, né, e através do que? Dessa providência, né, que Deus olha por nós, e esse olhar também que Francisco teve com a fraternidade, né, que foi crescendo, porque era o que ele queria, né, não instinto, mas era o que ele queria para ele. Ele não chamou ninguém. Ele pegou e falou assim, não, eu quero viver assim. A partir do momento que chegou irmãos, né, chegou pessoas, igual no texto ali, né, que ele era a galinha e os irmãos eram os pintinhos, né. Quando foi chegando, ele teve que de alguma forma se organizar. Isso, e alguns dos pintinhos já não encontravam mais abrigo sob as asas da galinha. Justamente. Então ele teve que se organizar. O que ele fez? Poderia muito bem falar assim, não, eu vou viver desse jeito, eu vou ficar com os meus irmãos assim. Mas não. Ele quis o aconchego de quem? Da mãe igreja. Porque ela ia providenciar alguma coisa para eles, né? Na questão de formação religiosa, na questão também de ser humano, né? De formar cada pessoa. Francisco buscou em quem? Na igreja, na Santa Mãe Igreja. E estamos aí até hoje, né? De várias formas, né? Estamos compreendendo esse nosso carisma através do quê? Da providência. Francisco já passou, né? E hoje vemos, a maior família que tem, é a família franciscana. A maior família religiosa no seio da Igreja Católica é a família franciscana. Então ele só quis isso para ele, primeiramente, né, como diz o texto. Mas quando ele viu que chegou os irmãos, ele falou, não, pera, agora é hora de agir também. E o Marcelo, na sua colocação, usou uma palavra que está aqui no parágrafo 24 e que liga essas duas expressões, providência e previdência. É uma palavra muito humana, muito usada, e Celano coloca como uma palavra que Francisco viveu, que é preocupação. Né? E aí eu também lanço o significado de preocupar-se, né? De preocupação.
é ocupar-se e até sofrer antecipadamente por aquilo que pode ou não Olha, e como eu sou acontecer disso, no viu? futuro. Né? Então, ó, reprisando, né? Ou frisando, é ocupar-se e sofrer antecipadamente por aquilo que pode ou não acontecer. Talvez nem aconteça, a gente já está sofrendo, né? Então Francisco se preocupa com a situação, não é? Porque ele prevê, ele vê adiante, não é? Deus permite que ele veja adiante o que poderia acontecer com a sua família, né, espiritual, e apresenta, entrega a sua família à igreja. Então ele toma uma previdência confiando na providência de Exatamente. Deus. Francisco se preocupou com a forma que seus filhos se conservariam após sua morte. Mas não é uma preocupação como aquelas que nos levam até mesmo ao adoecimento nos dias de hoje. As preocupações são tantas que nós não dormimos, não comemos direito. No fim do ano, em meio às diversas festas, confraternizações, nós já ficamos preocupados. Recebi a primeira parcela do 13º, a segunda parcela do 13º. No começo do ano eu tenho que pagar o IPTU, o IPVA. Não sei porque nos jornais normalmente eles também falam matrícula escolar, porque todo mundo tem filho na escola particular. Mas verdade, é uma sei. grande preocupação, Uma não é, da grande, contemporaneidade, no pagamento dos seus impostos no começo do ano. Não é? Então tem gente que sai careca, não é? Já começa o ano novo com os aqueles que tem cabelo fica branco, quem não tem vai perdendo. Graças a Deus o meu tá só branqueando e os cabelos ainda permanecem. E aí, alguns dias antes de gravar e apresentar esse Chama Franciscana, não é? Eu propus aí aos colegas e irmãos co-apresentadores o trecho do Evangelho que é base para tudo que vai se falar sobre providência e foi as músicas que nós ouvimos do Padre Zezinho anteriormente. Talvez um dos trechos mais bonitos do Evangelho, onde Jesus ensina a confiar na providência que eu tomo liberdade de reproduzir aqui. Diz o seguinte: olhai os pássaros dos céus, eles não se semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? E aí está, né? A providência é um gesto de fé. Há aquelas pessoas que pedem incessantemente um sinal, uma mudança de vida, que pedem que a providência haja, mas como se Deus não fosse Deus, mas fosse um funcionário da sua própria vontade. Como eu disse anteriormente, eu repito, não é? Qual que é a dificuldade humana de se entregar à providência? É a mesma dificuldade de vivenciar aquilo que diz o Pai Nosso. E aqui anteriormente nós já falamos sobre o Pai Nosso, que cada verso dá um chama franciscana, não é? E qual que é o trecho do Pai Nosso que tem a ver com o tema da providência, o que vai na contramão? É mais uma vez aquele trecho. Talvez seja o meu trecho para esse ano, porque já é a segunda vez que eu uso, não é? Seja feita, ou feito, né? O participio do verbo fazer. Seja feito a vossa vontade e não a minha. A vontade de Deus é um gesto providencial que acontece no seu tempo, à sua maneira. Consegue viver e se entregar à providência aquele que consegue ver com os olhos de Deus. Aquele que vê com os olhos humanos consegue apenas prever
a algumas situações. Mas aquelas as quais nós não conseguimos prever, como muitas vezes um adoecimento, um problema econômico, financeiro maior, a perda dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus entes queridos, nós sabemos que isso vai acontecer um dia, não é? São Paulo diz, né? Quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Isso, não é? Mas nesse momento, apenas o que nos apoia é a providência de Deus. Aquilo que provê tudo, que proveu a nós a vida. É aquele que nos proverá muito mais ao longo de toda a nossa vida. Então, acreditar e viver a providência é mais do que enxergar. É entender que Deus não é nosso funcionário, que nada tem data marcada para acontecer. Deus não tem hora marcada para fazer isso e aquilo, mas age com providência a seu tempo, do seu jeito, à sua maneira. É o Kairos, tempo de Deus. Né? Isso. Justamente, eu ia falar isso agora, da questão do tempo de Deus, da gente esperar em Deus mesmo. Muitas vezes a gente quer ultrapassar todas as coisas, né? Tem até um texto do Eclesiastes, tudo a seu tempo, né? Então, se Deus provê, Deus proverá, né? Como diz uma oração também. Se a gente confiar em Deus, Ele vai prover também pra gente todas as nossas dificuldades. É igual o Marcelo falou no início da reflexão também, né? Da nossa discussão, né? Da gente ter esse olhar voltado para Deus, né? Que o Espírito Santo vai agir em nós e que a mão de Deus sempre vai estar conosco para providenciar aquilo que nós necessitamos. E o Pai Nosso vem de encontro a isso, a frase também que a gente já comentou e falou, né? Seja feita a sua vontade e não a minha. Exatamente. E sermos menos bully. Justamente, né? Essa eu não peguei. Não pegaram? Leu no texto, né? Acabou de ler no texto. Gente de pouca fé. Ah, pouca fé. Essa jargão. merecia até o efeito da bateria. Mas, gente de pouca fé. De pouca fé. É o fiel bully. É o fiel bully, exatamente. Né? Foi boa para desanuviar. Fechamos aí a nossa reflexão. Então fica, não é? Retomando o ar aqui, a seriedade desse momento. São Francisco se preocupou, mas não deixou de dormir, não deixou de comer, não adoeceu pelas suas preocupações. Muito pelo contrário, ele foi previdente, entregou os seus e se entregou à igreja e confiou aos olhos da fé a providência divina. Que nós aí, ao longo da nossa vivência, né, do nosso cotidiano, nossa rotina, no trabalho, na vida familiar, em tantos outros segmentos da vida, possamos também entender o significado e a importância da providência. É isso, o nosso bate-papo dessa edição do Chama Franciscana. E encerrando aí mais esse bloco do programa mais franciscano do seu rádio, é hora de música. O que nós vamos ouvir agora, Marcelo? Vamos ouvir com Frei Florival Mariano. Qual a canção? A Sombra do Onipotente. Eu vou falar, não tem censura, né? Eu falo muito aqui, porque quem a gente toca aqui é porque eu gosto muito, né? Que a gente gosta. Muitas vezes que eu gosto, porque eu dou muito pitaco aqui na playlist. Então, muitas vezes, as músicas que o Marcelo escolhe e tal, eu conheço as músicas do Frei Florival. Frei Florival é, perdão da palavra, foda com PH. Então, vale a pena ouvir novamente, procurar no YouTube. É muito bom. Ouça agora A Sombra do Onipotente com Frei Florival Mariano. Não saia daí. Daqui a pouco a gente volta. Quem se esconde à sombra do Onipotente, sob suas asas bem seguro estará, pois Ele mesmo é refúgio e fortaleza,
onde jamais nenhum mal alcançará. O seu amor é igualmente grandioso e não há nada que se possa igualar. Não há por que temer a dor ou mesmo a morte, pois dele nada poderá te separar. Teu sol não se apagará, tua lua não terá minguante, porque o Senhor será tua luz, ó povo que Deus conduz. A morte não é inimiga, é a porta de acesso pra vida. Vida plena de fé, salvação, vida eterna de ressurreição. Francisco no leito de morte tornou-se ainda mais forte. Com essa irmã se abraçou e feliz para o céu. Esperança da eternidade, de encontrar o ressuscitado, onde Francisco junto aos santos já está, onde teu sol jamais se apagará. Teu sol não se apagará, tua lua não terá minguante, porque o Senhor será tua luz, ó povo que Deus conduz. Teu sol não se apagará, porque o Senhor será tua luz, ó povo que Deus conduz, ó povo que Deus conduz. Chama franciscana. As músicas de ontem e de hoje, do fundo do baú franciscano, você só encontra aqui. Garimpeiro do Rio das Garças, garimpeiro que sonhas achar nas cacimbas mais fundas do rio, diamantes de brilho sem par. Agora no Chama Franciscana. Fui garimpeiro nas águas revoltas da terra. O Garimpeiro Musical. O Garimpeiro Musical de volta. Isso, então a cada edição do Chama Franciscano nós vamos revezando aí nesse
terceiro bloco do programa, entre as canções internacionais que você acompanhou no último programa e hoje o Garimpeiro Musical, sempre aí com a playlist caprichada, pesquisada, esmiuçada. Nossa, Wendel, hoje você tá, ó. Hoje eu li o dicionário. Hoje ele engoliu a Aurélio. Hoje eu tive um tete-a-tete com a Aurélio. Olha. Hoje não vai ter pronúncia internacional, então? Não, hoje não. Eu estou Ah. preparando o meu inglês aí pra próxima edição. Né? Verdade. Trouxemos materiais, viu, o Wendel, viu? Aham. Então hoje nós vamos de Garimpeiro Musical com a seleção, a playlist, como eu disse, pesquisada, garimpada, esmiuçada pelo nosso Marcelo Alves. Garimpão. O que nós temos aí? Muitas vezes a música é de ontem ou de hoje, mas mesmo que seja de hoje, muitas vezes é gente que tá aí, faz maior sucesso, não é, tal. E a gente nem espera que canta. É isso canções, mesmo, é verdade. né, Então, dessa temos pra hoje, Marcelo. Pra hoje temos com Péricles e Tiaguinho. É aqueles Aqueles. do Exalta Samba? Exatamente. Que não tem mais Exalta Samba? Isso. A oração de São Francisco. Ó. E na sequência, Com Cal Ramírez. que ninguém conhece, mas vai conhecer agora. Vai conhecer não é? agora. Cântico das Criaturas. Num ritmo muito interessante, não é? Então, nós vamos ouvir agora, pelo quadro Garimpeiro Musical, Oração de São Francisco, com Péricles e Tiaguinho, ex-Exalta Samba. E na sequência, Cântico das Criaturas, com Cal Ramírez. Não saia daí, esse é o Chama Franciscana, a sua dose homeopática de franciscanismo pelas ondas do rádio. Não saia daí. Daqui a pouco. A gente volta. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é
Chama franciscana. Altíssimo e onipotente, bom Senhor, Deus são louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, é devido tudo isso. Nenhum homem é digno de mencionar-te. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão sol. Clareia o dia com sua luz, nos alumia. Ele é belo e de grande esplendor, e de ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas que no céu formastes claras. Elas são preciosas e belas, e de noite com sua luz são nossas guias. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil, humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo. Ele é belo, vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra que nos sustenta e nos governa. Pelos frutos que ela produz e por suas flores, pelas cores e pelas ervas de todo tipo. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã morte, da qual me algum pode escapar. Ai daqueles que morrerem em pecado, porém felizes os que se encontram em sua vontade. Louvai e bendizei o meu Senhor, agradeça e sirva com grande humildade. Louvai e bendizei o meu Senhor, agradeça e sirva com grande humildade. Louvai e bendizei o meu Senhor, agradeça e sirva com grande humildade. Louvai e bendizei o meu Senhor, agradeça e sirva com grande humildade. Chama franciscana. Hey! 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 Agora é hora de alegria, vamos sorrir e cantar. É hora de sorrir e cantar, é hora de alegria no nosso Chama Franciscana. Oi! É hora do nosso quadro que homenageia o rei dos domingos, Silvio Santos. É a hora do nosso quadro, o Jogo das Três Pistas. Corneta, Marcelo. Então, o Jogo das Três Pistas funciona assim.
Este que vos fala, Wendel Blois, lançará 3 dicas aos competidores Luiz Miguel, o cantor de bolero, e Marcelo Alves, o garimpeiro musical. A soma das 3 dicas forma ou quase forma uma palavra que será tema do próxima edição do Chama Franciscana. Então nós já fizemos isso algumas vezes. Sim. Cada um dos dois tem a chance de acertar e empatar. O placar aponta. Luiz Miguel, do alto dos seus 55 anos, tem 5 pontos. Marcelo Alves, o garimpeiro musical, está se esforçando e soma até agora 2 pontos. Hoje é a chance do Marcelo se reabilitar. Será que ele vai conseguir somar um ponto e o Luiz Miguel vai ficar na lona? Será que mais uma vez eles vão empatar? Ou será que o Luiz Miguel irá ampliar a sua vantagem? Faça as suas apostas, pegue caneta e papel. Vamos à primeira dica. Vamos lá. Sim, senhor. O antônimo da palavra noite. É hora de procurar lá na gramática. O que significa antônimo? Antônimo e sinônimo. Antônimo e sinônimo. Sinônimo é isso, antônimo é aquilo. Eu quero o antônimo. O antônimo da palavra... Não é o Antônio, não. Viu? Não é o Antônio, é o antônimo. Segunda dica. A última sílaba do nome Michel Teló. Nossa, assim você me mata. Segunda dica. A Eu já última sei o que é. sílaba do nome Michel Teló. O Luiz sempre gosta de Mentira, sei não. ser sem graça, né? Sei não. Eu já sei. Eu já sei. Pronto, é minha. É sem graça. Peraí, posso tirar uma dúvida? Não. Não. Então segue. Terceira e última dica. Sim. O que o narrador grita em um jogo de futebol eu acertei. quando um jogador faz um ponto? Terceira e última dica para você que perdeu aí, tá um pouquinho lento. O que o narrador grita em um jogo de futebol quando um jogador faz um ponto? Eu já acertei nessa Será segunda. que os nossos colegas sabem, nossos colegas, amigos, irmãos, co-apresentadores do Chama Franciscana, eles estão com caneta e papel, escreveram ali e tal? Então eu peço, Marcelo, que rufem os tambores. Certa resposta! Palmas, muitas palmas. Eu falei que eu acertei na segunda. Hoje tava mas fácil, bem. hoje tava fácil. Mas aonde você foi arrancar esse Será- Michel Teló, pelo amor de Deus? Vamos lá. É só pra Michel Teló. descontrair, né? Só pra descontrair. Legal. É hora de alegria, lembra da música? É verdade. né? Vamos lá. Oi, Primeira dica, o antônimo de noite, Luiz. dia. Tava fácil. Demais. Segunda dica, Marcelo. A última sílaba do nome Michel Teló. Ló. 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 Terceira e última dica, hein? É pra gritar. O que o narrador grita em um jogo de futebol quando um jogador faz um ponto? Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Tá bom, sim. Que né? forma? Tá bom. Não, vamos lá. Dia. Quase for. Quase forma. Quase. Dia. Prendi. Ló. Ló. Gol. 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 Como não existe diálogo, Jogou. nós temos Diálogo. diálogo. Mais uma vez, salva de palmas aí para todos os que ouviram e acertaram. Ô, Enio, presta a mão, hein? Não. Eu tô com 6 agora, Ai, presta meu uma Deus, mão. é verdade. Toca metade. Placar aponta 6 pontos, Luiz Miguel, 3 pontos, o Marcelo. Marcelo, em off aqui, antes do Luiz Miguel, falou assim, ó, fico com vergonha, né? A gente tem que dar uma chance pros anciãos, né? Mentira, isso é mentira. Eu só não vou falar a idade do Marcelo, não, tá bom? Então, na próxima edição do Chama Franciscana, tratará do tema diálogo. Como eu falava com eles aqui na hora do intervalo, não vai ser uma reflexão das fontes franciscanas, mas um texto do Papa Francisco. Então, não Francisco de Assis, mas o Francisco de Roma ou o Francisco de Buenos Aires, o nosso querido Papa Francisco.
Quando sobe o Vangelis, é hora de dar tchau, é hora das despedidas, horas das considerações finais. Antes de eu ceder as palavras, ceder a palavra aos nossos amigos e irmãos, queria só mais um momento de descontração aqui, não é? Nós contamos aqui dentro do nosso trio dos mosqueteiros, um irmão, não é? Um co-apresentador, acho que é o único caso no mundo, né? O irmão, o apresentador, que vai apresentar um programa de rádio e vai no barbeiro antes do programa de rádio para sair bonito no programa. Essa é nova. O nosso espectador, o nosso ouvinte tem que saber essas informações. O cara vai no barbeiro só para apresentar o programa na sequência, né? Mas voltando aí à seriedade, ele não vai dar conta de falar agora, por isso eu vou deixar o Marcelo com as suas considerações finais. Mais uma vez, lembrando do nosso tema Providência, apenas deixo a mensagem a você, meu irmão, minha irmã, para que a gente sempre confie no Senhor, coloque todos os nossos projetos, tudo aquilo que nós vamos fazer, mediante a nossa fé, nas mãos de Deus. Não sejamos, como eu brinquei aquela hora, um bully, uma pessoa de pouca fé, mas que nós elevemos a nossa fé a Ele, para que tudo aquilo que nós fizermos esteja na mão dEle, para que Ele possa fazer o que é de melhor para cada um de nós. Luiz Miguel. É isso daí, nossa, agora foi, essa daí foi, olha, sim, foi no barbeiro mesmo, né, mas... Tá bonito? Pra sair bonito na foto, né? Isso. Mas também quero deixar aqui meu abraço a Suelene, que mandou uma mensagem aqui, né, pra mim, falando que é super fã do nosso programa Chama Franciscana. Deixar nosso abraço também a Dona Maria, todo o pessoal da UFS de Franca, da Jufra, né, que tá com um projeto legal para final de semana que vem, né. Então, que eles tenham sorte nesse evento que eles vão promover aqui em Franca. Sorte não. Sorte é para quem não prepara, não planeja. Não é, né? Que seja um evento exitoso, que alcance aquilo que se espera. Justamente. E também, né, quero, como o Marcelo também, falar para vocês, gente. Confie em Deus e que seja sempre feita a vontade de Deus na vida de cada um. Entregue seus projetos, sua vida nas mãos de Deus, que Ele providenciará o melhor para vocês. Inspirado aí nessas palavras do Marcelo, né, fica aquele versículo, né? Quem confia no Senhor é qual monte de Sião, não tem medo, não se abala, porque está firme no seu chão. O Chama Franciscana é o nosso clube de estudos, não é, de franciscanismo, onde nós abrimos aí as páginas do dicionário franciscano e partilhamos com vocês algumas palavras, algumas reflexões. Como eu sempre digo no fim de cada edição, espero que tenha sido tão gostoso ouvir esse programa quanto foi gostoso prepará-lo e apresentá-lo. Do mais, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e paz e bem! Tchau!